Boa noite, querido. Graça e paz seja sobre a tua vida. Amém? Mais uma noite aqui e vamos dar fim, né, a esse estudo da doutrina da salvação. Amém? A doutrina da soteriologia, como nós chamamos na teologia, enfim. E vamos fazer aqui o último estudo, ainda falando sobre o efeito prático da salvação, mas hoje é o último estudo dessa série da doutrina de salvação, tá bom? Boa noite a todos, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, amém? Amém. O nosso muito obrigado aí para todos aqueles que acompanharam desde o primeiro estudo aqui, desde quando a gente escolheu esse tema. E querendo Deus, semana que vem já estaremos tratando aqui de outro tema. A gente já tem divulgado aí, né? Nós vamos falar sobre livre-arbítrio, tá? Então, desde já eu te convido, você que vai participar nessa noite, você que vai assistir mais tarde o vídeo, a live, enfim, tá? Já temos o tema para a semana que vem, querendo Deus, com a permissão dele, estaremos aqui tratando sobre livre-arbítrio, tá? Mitos do livre-arbítrio, a falácia do livre-arbítrio, será que livre-arbítrio existe realmente? Será que não existe? Enfim, amém? E agradecer a Deus também, porque foi uma semana um pouco, vamos dizer assim, conturbada pra gente, né? Algumas pessoas já têm o conhecimento. Meu pai esteve internado, está internado, na verdade, ainda, né? No hospital de Ipanema, no Rio de Janeiro. E ele teve um quadro de hemorragia interna, né? Hemorragia do trato digestivo, mas graças a Deus foi constatado que era uma úlcera, né, que deve ter estourado há alguns dias, né? E, e agravou a situação dele. Eu coloquei até no nosso Facebook pedindo as orações dos irmãos, e eu agradeço pelas orações que foram feitas pela vida dele. Graças a Deus ele está com o quadro estabilizado, a hemorragia estancou, tá? E tá estável, tá lúcido, tá conversando. Nós já fizemos um contato com ele, estivemos falando com ele, também estivemos orando por ele, lógico, claro, né? Mas é uma situação que nos deixou um pouco preocupados em função da idade dele. Ele está com 91 anos, mas graças a Deus ele está estável, não existe mais sangramento, né? E eu agradeço aí a todos, né, que estiveram em oração pela vida do meu pai, tá bom? Muito obrigado aí. Isso só reforça aquilo que a gente tem falado aqui nas lives, né, que sobre a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, tá bom? A gente, às vezes, não entendemos algumas coisas que acontecem na nossa vida, mas em tudo o que acontece, Deus ele sempre tem um plano e tem um propósito, tá bom? E eu creio que não foi diferente na vida do meu pai, mas graças a Deus ele está bem, tá bom? Enquanto o pessoal tá chegando, né, e para participar com a gente aí desse estudo, dessa live, a gente vai ouvir um louvor, uma música do Oficina G3. A música é A Ele, tá bom? Um abraço aí para minha prima, para Dani Lima. Um abração, Dani, Deus te abençoe. Obrigado aí também. Tenho certeza que vocês estiveram aí
em oração pela vida do seu Lima, tá bom? Mas graças a Deus ele já está bem, amém, tá bom? Então vamos ouvir, então, enquanto o pessoal está chegando, né? Você que quiser, já deixa no teu comentário aí, tá bom? A ele do Oficina G3. Um beijo para você também, Dani. Obrigado, tá? Um abraço aí pro Max Nascimento. Amém? Deus abençoe, meu querido. Em nome de Jesus. Deus abençoe, Max. Teu entendimento não se pode medir. Desde o princípio anuncia o que há de vir. Virá o dia em que a verdade se revelará e tua glória este mundo contemplará. Cantem os povos ao Senhor, a Ele o louvor, a majestade ao Rei dos Reis, o verdadeiro eu sou. Único Deus, o eu sou.
Amém. Ouvimos então Oficina G3, a Ele. E essa música tem muito a ver com o estudo dessa noite, com que a gente vai tratar aqui. Vamos falar sobre a imutabilidade de Deus, vamos falar sobre a sabedoria de Deus, sobre as promessas de Deus, sobre o amor de Deus, enfim. Essa música aí praticamente deu um resumo de tudo isso que a gente vai tratar aqui nessa noite, encerrando essa série de estudos sobre a doutrina da salvação, ou a doutrina de soteriologia, um termo das cadeiras, assim, vamos dizer, teológicas, tá bom? Da teologia, tá bom? Vamos então, queridos, ver mais um meio, né, que Deus age para a nossa preservação, ok? Que é a sabedoria dele, ok? Lembrando aí também sobre o nosso canal no YouTube, tá bom? Você que porventura não assistiu ou perdeu, né, por algum motivo, algum estudo dessa série e da primeira série também que nós tratamos, né, que foi sobre o reino de Deus, tá? É só se inscrever no nosso canal lá no YouTube. O link do canal está na chamada dessa live, tá bom? Ou você procura Eclesia, Chamados para Fora, no YouTube. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, curta os vídeos, tá bom? Compartilhe também o canal, se está sendo bênção para você. Compartilhe com outras pessoas também, para que a palavra de Deus possa alcançar e atingir aqueles que precisam, tá bom? Então a gente começa o fechamento dessa série com mais um meio que Deus usa na preservação dos seus ou dos santos, que é a sua sabedoria. E o versículo base para a gente começar a falar sobre a sabedoria de Deus, está lá em Isaías 40, versículo 28. Um abraço aí também pro meu cunhado, pro Anderson Gomes, que acabou de... Um abração, Anderson. Deus abençoe. De adentrar Beijão na aí live. pra toda a família aí. Grande abraço aí, dá um beijo aí na minha irmã, na minha sobrinha. Amém? Deus te abençoe também. Aonde você estiver assistindo, não sei se você está em casa. Dá um abração da sua tá mãe bom? também. Um abraço aí na irmã Silvia. Amém, em nome de Jesus. Vamos lá então, Isaías 40, versículo 28. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Amém? Por esse versículo, lá de Isaías, capítulo 40, a gente vê que a sabedoria de Deus é imensa. A minha irmã Karina acabou de entrar. Beijão, Karina. Amém? Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. É imensa essa sabedoria de Deus. E além do poder de ser enquadrado em qualquer relatório de fatos, a sabedoria de Deus ela não pode ser conhecida e nem tampouco medida. E a palavra de Deus, com outra referência, ela menciona essa mesma verdade usando algumas expressões também dessa sabedoria de Deus. Agora a gente vai no Novo Testamento, né, uma outra referência, só que no Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 e versículo 34, que diz o seguinte: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões?
quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Resposta para todas essas perguntas aí que Paulo colocou: ninguém pode fazer todas essas coisas, ok? Como está tocando aí no fundo dessa live, né? Ninguém explica Deus, ok? Ninguém explica Deus. E quem somos nós para entender os seus planos? Conforme nós falamos aqui no início, essa semana a gente ficou sem entendimento sobre algumas coisas. Essa situação que meu pai passou. E está passando ainda, porque ele ainda está internado, graças a Deus, fora de perigo, né? Mas a gente muitas das vezes não entende as coisas que acontecem, mas em tudo tem um propósito, tem um plano divino, tá? Mediante a essa sabedoria imensa, inesgotável e profunda de Deus. Amém? E sem dúvida nenhuma podemos nos alegrar, porque a sabedoria de Deus é um meio eficaz, muito eficaz, pelo qual somos preservados eternamente. Amém? Podemos entender como essa sabedoria infinita é um meio para garantir a preservação dos santos e a perseverança deles quando entendemos que o homem sábio não apenas tem um excelente objetivo desejado, mas juntamente com esse desejo, prepara tudo o que é necessário para obter esse alvo. E Deus, queridos, Ele nunca será como o homem que começou a edificar algo, mas por falta de conselhos e capacidade, ele deixou de cumprir esse desejo. Muito pelo contrário, Deus é como o sábio rei que se assenta primeiro e toma conselho para saber do que ele precisa para vencer aquele que vem contra ele. Tá bom? E Deus sabe também dos ardis daquele que vem contra ele. E sem dúvida Deus sabia da cruz que Cristo tinha que levar para ser o substituto da condenação dos pecados de todos os seus. E a sabedoria de Deus considerou a fragilidade da carne, ela considerou o ódio que as trevas têm contra a luz, dos ataques e dos dardos inflamados do inimigo, e que os justos seriam poucos entre muitos injustos. E sabendo disso tudo, Deus providenciou o que seria necessário para atingirmos este alvo, o seu alvo, e para ter todos os seus eternamente. A sabedoria de Deus, tenha certeza, a sabedoria de Deus, ela garante tudo isso para mim e para você. Amém? E quando a Bíblia menciona sobre a realização de uma obra divina, frequentemente essa obra ela está associada com aquela sabedoria e poder que são necessários para sustentá-la, ok? E no assunto da salvação, a sabedoria de Deus é vista não somente pelo fato que nos dá vida, mas que nos guarda para que nunca pereçamos. Em João 10:28 confirma isso, porque diz o seguinte: dou-lhes a vida eterna e ninguém arrebatará da minha mão. Em 1 Pedro 1, do 3 ao 5, também confirma isso, porque vai nos dizer o seguinte:
nos gerou de novo para uma viva esperança, guardados na virtude de Deus para a salvação. Judas 1:1 também confirma, porque diz: santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Então, podemos entender o seguinte: aquela ciência de Deus que é mais alta do que os céus, que faz com que a obra iniciada por Deus na nossa salvação seja de forma segura, aperfeiçoada até o dia de Jesus Cristo. Amém? E a sabedoria de Deus na salvação, ela também é manifestada em que Deus ele escolheu a loucura da pregação para salvar os crentes. E o entendimento infinito de Deus é visto que Ele usa as coisas loucas, Ele usa as coisas fracas, Ele usa as coisas vis, as coisas desprezíveis e as coisas que não são para operar sua grande obra em nós e no mundo. E isso tudo para a sua glória. A sua força, ela é manifestada em nossa fraqueza, fazendo os loucos, os fracos, os vis, os desprezíveis e os que não são, fazendo de todos esses simplesmente mais do que vencedores. Amém? E pelos juízos de Deus serem impenetráveis, a sua obra foi, é e será sempre completa. Porque as portas do inferno não prevalecerão, as portas do inferno, melhor dizendo, não prevaleceram, não prevalecem e não prevalecerão contra os seus. Amém? A sabedoria de Deus, ela garante isso. Amém? E só para dar um entendimento, quando fala daquele versículo, né? Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Muitas pessoas têm uma ideia de posição errada. É como se as portas do inferno estivessem atacando a igreja, mas é justamente o contrário. É a igreja que está forçando as portas do inferno. Ué, a igreja forçando as portas do inferno? Sim. Se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é porque a igreja é como naqueles filmes épicos ou filmes medievais, né? Em que particularmente eu sou muito fã desses filmes, eu gosto de história medieval. E quando a gente lê esse versículo, né? Eu li esse versículo e tinha também essa interpretação de uma posição que estava errada. Eu achava que as portas do inferno é que vinham contra a igreja. Não, mas é a igreja que tem que ir contra as portas do inferno. E nesse filme, nesses filmes medievais, tem algumas cenas em que justamente é isso que está acontecendo. Quando um exército tenta atacar um reino, um castelo, alguma coisa assim, né? E eles fecham os portões ali do castelo, e do lado de fora tem um exército ali com pedaços de troncos, né, de árvore, forçando ali para que aquela porta ela se arrebente e eles entrem ali e tomem aquele reino. É a mesma posição hoje da igreja, tá? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou seja, nós temos que arrebentar, forçar essas portas, como acontecem naqueles filmes, né? E nós adentrarmos o inferno e saquearmos o inferno, para que almas possam ser libertas. Amém. Glória a Deus. Para que almas possam ser resgatadas, para que almas possam conhecer a salvação.
Amém, querido? É isso que esse versículo está nos dizendo. Ou seja, quem é a igreja? Somos nós. Então essas portas não podem prevalecer contra a gente. Nós temos que forçar, nós temos que adentrar e resgatar vidas. Resgatar vidas. Pessoas que estão acorrentadas. Pessoas, né? que estão presas. Presas. Não é que o inferno seja algo físico, né? Que não é isso. Mas no mundo espiritual, pessoas que estão presas, que estão acorrentadas. Precisamos tirar essas pessoas deste reino das trevas e transportar essas pessoas, resgatar essas pessoas para o reino da luz. Amém. Para o reino em que hoje nós estamos inseridos. Amém, querido? É só para a sua reflexão e para você se posicionar quando ler este versículo novamente, tá bom? Então, pela sua sabedoria, Deus, ele deu aos seus, né? E ele dá aos seus tanto o desejo quanto a capacidade de fazer toda a sua vontade. E pelo seu profundo entendimento, temos o Salvador exaltado, que intercede por nós, por quem olhamos tanto como o autor da nossa fé, quanto o consumador dela também. E pelos sublimes conselhos de Deus, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade e intercede por nós em meio às nossas fraquezas. Amém, querido? O Espírito Santo, ele tem esse poder de fazer essas coisas por nós. Um versículo que nos chama muita atenção e também serve de base, né, para isso que a gente está falando, né, que ele nos ajuda na nossa fraqueza, amém? É aquele versículo que fala assim: o Espírito Santo, muitas das vezes, ele intercede por nós, ele ora por nós, tá? Com gemidos inexprimíveis. Amém, querido? Então, esse é um meio pelo qual Deus, ele usa, né, na nossa preservação. Amém, querido? O Espírito Santo, ele tem o poder de fazer isso por mim e por você, tá bom? Amém. Glória a Deus. Ainda dentro dessa questão da sabedoria, né? Temos o Salvador exaltado, a obra do Espírito Santo, tá? Que além de interceder por nós, ele nos guia em toda a verdade. Ele intercede por nós em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas lutas. E justamente por Deus saber das nossas lutas, ele sabiamente nos deu também o que? A Escritura pura e perfeita, para que tenhamos avisos solenes, mandamentos sérios, promessas gloriosas e exemplos dos santos para nos animar a perseverar até o fim. Amém? Um abraço aí também para o meu amigo Pastor Marcelino Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido. Abração, Marcelino. Deus abençoe aí. Deus abençoe a Joelma, as crianças que já devem estar grandes. Amém? A Júlia e o Mateus. Amém? Que Deus abençoe essa família aí, que é bênção na mão de Deus também. Amém? E já que a gente está falando aqui sobre a vontade de Deus e todos os desígnios dele, que Deus, ele cumpra, o Marcelino, a vontade dele na tua vida. Amém? Amém. E faça cumprir todos os planos e propósitos que ele tem para você e para toda a tua família. Amém? Obrigado aí pela participação. Então, por esses sublimes conselhos de Deus, né, esses mandamentos sérios, avisos solenes, e já falamos sobre
essas questões aqui, né, em lives anteriores, você procura aí, amém? Pelos insondáveis conselhos de Deus também, o cristão ele tem toda a armadura com a qual ele pode resistir a Satanás e ter a vitória completa, amém? Pelo seu insondável conselho também, Deus ele tem limitado as tentações que vêm na vida cristã, para que elas não sejam mais do que possamos suportar, né? Pela sua infinita ciência também, Deus nos deu a igreja e os seus devidos ministrantes para nos aperfeiçoar até crescermos em tudo como Cristo. Pelos juízos impenetráveis de Deus, Ele nos deu a oração eficaz pelo qual chegamos a Ele. E mediante essa oração, nós achamos a sua graça também em tempo oportuno, em muitas situações da nossa vida. E ai de nós se não fosse a graça de Deus, amém? E pelos caminhos sábios de Deus, que são além da medida, diz a palavra que por esses caminhos sábios, os pobres de espírito têm o reino de Deus. Por esses caminhos sábios, os que choram são consolados ou serão consolados. Os mansos herdam a terra. Os que têm fome e sede de justiça são fartos. Os misericordiosos alcançam a misericórdia. Os limpos de coração veem a Deus. Os pacificadores são chamados filhos de Deus. E os perseguidos por causa da justiça, eles têm um grande galardão nos céus. Amém, glória a Deus. Amém, querido? É o reino de Deus. O reino de Deus é totalmente o inverso desse reino terreno em que nós vivemos. Amém? É totalmente o inverso. O fraco é forte. Amém? Quem chora é o que ri. Ou seja, é o contrário, é o inverso de todas essas limitações em que vivemos, de toda essa gama de sentimentos que nós experimentamos. No reino de Deus é diferente. Amém? E portanto a gente pode concluir que os seus, eles não são somente preservados, mas eles são capacitados a perseverarem até o fim. E pela sabedoria de Deus, conforme diz a palavra, tudo coopera para o nosso bem. Amém. Ainda que a gente não entenda de momento algumas situações, ainda que de momento a gente não entenda algumas, vamos dizer assim, alguns percalços no nosso caminho, algumas barreiras que se levantam, algumas dificuldades que nós temos que suplantar, mas no final tudo coopera para o nosso bem, amém? E sabendo dessas verdades, não devemos andar ignorantes ou esquecidos, porque de outra maneira seríamos repreendidos por Cristo, como foram os discípulos naquele episódio quando não tinham pão suficiente e duvidaram da providência de Deus. A última palavra, querido, na minha vida e na tua vida é a palavra de Deus. É a última palavra que prevalece. Amém? E Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos. Daquilo que pensamos. Daquilo que pensamos. Ele conhece, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe da tua necessidade. Amém? E não duvide, não seja ignorante, não esqueça das promessas que Deus tem na tua vida. Já já a gente vai falar sobre as promessas, mas eu já estou adiantando aqui alguma coisa, tá? Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, glória Amém. a Deus. No tempo dele, no momento em que Ele achar melhor,
saiba que Ele não esqueceu de você. E aquilo que Ele prometeu vai se cumprir na tua vida. Amém? Vamos falar agora de um outro meio que Deus usa para a nossa preservação, tá bom? Que é a sua imutabilidade, tá bom? A Darlene vai falar um pouquinho e depois eu vou completar sobre esse tópico da imutabilidade de Deus. Amém. A imutabilidade de Deus é uma doutrina bem estabelecida pelas Escrituras. A sua perfeição e eternidade fazem com que a sua imutabilidade seja tanto uma necessidade quanto uma realidade. Se Deus é perfeito, Ele não pode mudar para melhor. Se Deus é eternamente perfeito, é certo que não pode mudar para pior. Assim entendemos a sua imutabilidade. Qualquer doutrina que ofenda esses atributos de Deus deve ser mal vista e tratada como falsa. Não somente o ser de Deus não muda, como também não muda o seu decreto. Lá em Marcos 13:31 vai dizer: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então as palavras do Senhor não passarão, não irá passar. Amém? Amém. Então, queridos, aplicando essa perfeição de Deus à salvação, ou dentro da doutrina da soteriologia, que a gente tem estudado aqui ao longo dessas semanas e está terminando hoje, tá? Essa doutrina da salvação, ela ganha valor e ganha conforto, porque Deus, ele não só planejou salvar o pecador arrependido, mas também é firme e constante neste propósito. E sabemos que Deus faz aquilo que Ele quer. E esse plano é reforçado pelo fato que nem o desejo, nem o poder de Deus podem mudar. Deus sempre terá o seu amor para com os seus. E o seu poder sempre será exercitado para o eterno bem desses. E o homem, ele muda os seus valores. O amor do homem, ele se enfraquece. A fidelidade do homem é falha, tá bom? Todavia, Deus, ele não muda. E por causa da sua imutabilidade, Deus, ele não muda o seu amor e o plano pelos seus. Mesmo que os objetos, ou seja, os salvos do seu amor, falhem. E por Deus não mudar e não falhar, o desejo para que os seus adquiram a salvação, esse desejo, ele é cumprido. Deus faz tudo o que Ele quer, até em respeito à salvação do homem. Quer a prova disso? Livro de Isaías, capítulo 14, versículo 24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Ou seja, a nossa salvação é tão segura quanto a imutabilidade do desejo de Deus para com os seus. Amém, querido? Por isso que essa doutrina de salvação, ela ganha conforto e total segurança. Amém? Vou falar uma coisa aqui que já falamos em algumas lives, né, anteriormente.
as pessoas muitas das vezes questionam algumas coisas, alguns estudos como esse, alguns tópicos que a gente tem tratado aqui. Você está no seu direito, você não é obrigado a concordar com tudo. Muitas das vezes nós vemos irmãos, né, brigando por causa de uma visão, que um tem uma visão de uma coisa, outro tem uma visão diferente da mesma coisa. E isso é muito salutar, é muito saudável, né? Nós não somos obrigados a concordar com tudo, com algumas opiniões, também temos as nossas opiniões, enfim. Mas de uma coisa nós não podemos duvidar. E que coisa é essa? É da palavra de Deus. A gente sempre tem colocado aqui os temas, tem colocado as nossas posições, claro, sim. Mas em cima de tudo isso que a gente tem colocado, a gente tem vamos dizer assim, permeado tudo isso, né, de fundo com o quê? Com a palavra de Deus. E da palavra de Deus não se pode duvidar. Amém? Já pensou se Deus mudasse? Ele é Deus. Ele é Deus, né? Então... Seria como? Então, da palavra de Deus, a gente não duvida. Da palavra de Deus, a gente não questiona, né? Se Deus falou que é. Se Deus falou que não é, ok? E a gente tem colocado aqui, né, as bases bíblicas, os versículos, não por uma questão assim, não, mas isso aí é a interpretação deles, por isso que eles estão falando. Não, a gente não tem colocado assim versículos para interpretação. Nós temos colocado os versículos, né, e bases bíblicas justamente com afirmativas de Deus. Para que a palavra seja entendida. Para que a palavra seja entendida. Tipo os mandamentos, a lei de Deus, né? Olha, não adulterarás, não matarás, enfim, são afirmativas. E é aquilo ali e acabou, não tem margem de interpretação. Né? Não, mas Deus aqui falou para não roubar, mas não roubar o quê? Porque se a gente vê por esse ângulo aqui, roubar significa... Não, nada disso. Falou não é não. São afirmativas de Deus, preto no branco e acabou. Amém? E disso a gente não pode duvidar e nem questionar. Amém? Um abraço aí também para a pastora Cristiane, que acabou de Deus te abençoe, pastora. Nos dá a honra da sua presença aqui na live. Amém? Que Deus te abençoe, minha querida. Amém? Deus possa falar contigo também através desse estudo. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado aí pela participação. Um abraço aí para o meu primo também, Márcio Lima, acabou de entrar aqui na live. Deus te abençoe, Márcio. Deus te abençoe, Márcio. Abençoe toda a sua família. Toda a tua família, o teu ministério. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado aí também. E, queridos, seria horroroso pensar como seria se Deus não fosse imutável. Se o cristão não fosse estimulado para perseverar no caminho da retidão, pelos meios que já estudamos, que já falamos aqui, e se o cristão não fosse preservado pela eterna virtude de Deus, aquele a quem o Pai eternamente amou. Já falamos isso aqui também. Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, se Ele é eterno antes da fundação do mundo, é eternidade. Desde a eternidade Deus já nos amava, ok? E por esses, né, Ele foi ao céu preparar um lugar eterno através de Jesus, e por esses, por quem Ele enviou seu Filho unigênito para substituir Ele na cruz, e por esses para quem trouxe o Filho de volta dos mortos e o exaltou nas alturas, e por esses que o Filho eternamente intercede,
Este eleito, em vez de ser preservado, se não fosse a imutabilidade de Deus, ele cairia e tornaria a ser o objeto do ódio divino e seria separado dele no inferno para todo sempre. Mas, felizmente, graças a Deus, os dons e a vocação de Deus, elas são sem arrependimento. Amém? Verdadeiramente o que a sua vontade quer, a sua imutabilidade pedirá, a nossa perseverança na fé e a preservação dos seus nela, ou seja, na imutabilidade, são asseguradas. Amém? Graças a Deus por essa imutabilidade. Perdão aí. Amém? Não é Covid, tá? Estamos bem, graças a Deus aqui. Então, às vezes, parece que Deus ele muda o seu tratamento e é infiel às suas promessas. Mas se a gente pesquisar o assunto de forma profunda, a gente entende que o homem que é infiel e não Deus, Deus sempre abençoa a retidão e pune a desobediência. Se o homem obediente torna-se desobediente, Deus é fiel em tratá-lo conforme as suas obras. Amém, querido? Todavia, para o cristão, esse tratamento condicional, ele é aplicado somente no aspecto dos seus galardões e nunca no aspecto da sua salvação eterna. Amém? E mesmo que por desobediência grosseira o corpo seja entregue a Satanás, a alma do cristão será preservada pela obra de Cristo Jesus. 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Amém? A salvação passada, presente ou futura, nunca vai se basear na obra do homem, mas na pessoa fiel e imutável de Cristo Jesus. Os que conhecem Deus por Cristo podem testemunhar, como Josué, que tudo que foi prometido aconteceu, veio se cumprir. Amém? E por Deus ser imutável, tudo prometido é sim e amém por Cristo Jesus, conforme 2 Coríntios 1:20. E quem na Bíblia poderia testemunhar que Deus mudou os seus princípios ou vontade? Quem? Me diga quem. Não há. Amém? Não há. Por Deus ele ser imutável, também as nossas responsabilidades de perseverar na fé, essas responsabilidades, elas não mudam. E ele deseja que sempre sejamos obedientes, puros, amáveis e crescidos de forma fiel na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Temos uma eterna obrigação em perseverar naquela fé que uma vez foi dada aos santos. Por Deus ser imutável também, ele é fiel em nos preservar. E sempre temos a graça disponível para nos ajudar em tempo oportuno, e é constante a presença da sua mão para nos guardar de tropeçar. Pela imutabilidade de Deus, a nossa perseverança é sempre pedida e a nossa preservação é sempre assegurada. Amém? A salvação que você diz que possui tem essa qualidade de te incentivar
a crescer na santidade, junto com o conforto de ser guardado eternamente por seu Salvador? Eu queria que você fizesse uma reflexão nessa noite. Em cima disso aí. A tua salvação diz que você possui essa qualidade de te incentivar a crescer em santidade? Amém? Porque Ele ainda quer que todos os oprimidos pelo pecado venham a Ele por Cristo. E os que vêm a Ele por Cristo, como diz na sua palavra, de maneira nenhuma serão lançados fora da presença dele. Amém. Amém? Então, se a tua salvação não te dá essa segurança, essa qualidade, eu dou um conselho para você repensar nisso, tá bom? Porque aqueles que vêm a Deus por intermédio de Cristo Jesus, amém? De maneira nenhuma essas pessoas serão lançadas fora da presença de Deus, amém? Eles têm a segurança na sua salvação. Se há dúvida, corra para os braços de Cristo Jesus. Como Ele próprio disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, querido? Então fechamos aí essa questão da imutabilidade. Agora vamos ver um outro meio que Deus usa também para a preservação dos seus, que são as suas promessas. As promessas de Deus reveladas pela sua palavra são as promessas, as mesmas promessas que o Pai fez com Cristo Jesus na eternidade para aqueles que Ele amou eternamente. E essas promessas nos foram dadas pela palavra de Deus, para que o cristão saiba das suas responsabilidades para com essa perseverança. E também elas são o meio que sabemos que a preservação divina não vai falhar. E essas promessas são tidas como grandiosas e preciosas, e pelas quais somos feitos participantes também da natureza divina. As promessas de Deus para com o cristão estão asseguradas em Cristo Jesus. Amém? Tenha certeza disso. Todas as promessas de Deus são nele, sim, e por ele, o amém, para a glória de Deus por nós. Amém? As promessas de Deus de preservar os seus são para sempre. Amém? As promessas de Deus, elas são para estarmos com Ele, e mesmo passando, como muitas das vezes já passamos, estamos passando ou vamos passar, né, pelo vale da sombra da morte. Agora eu só queria pontuar uma coisa aqui. Para muitos, vale da sombra da morte se torna um longo caminho. Um longo caminho. E que parece que nunca sairão daquele lugar. Amém? Para nós cristãos, para os filhos de Deus, para aqueles que Deus amou na eternidade, o vale da sombra da morte é local de passagem, mas não de permanência. Amém, querido? Vamos passar, estamos passando ou já passamos por esse vale, mas é local de passagem. Vamos passar de ponta a ponta no tempo em que Deus determinar. Amém? Mas não permaneceremos no vale da sombra da morte. É local de passagem, é momento
ou momentos da nossa vida. Vai Amém, nos querido? guiar, vai nos sustentar, né? E mesmo passando, mesmo já tendo passado, e mesmo se vamos passar, temos certeza de uma coisa: o Senhor estará conosco. Amém. Ou se você está passando, o Senhor está contigo. E se você já passou, o Senhor esteve contigo. Você pode, e tenho a certeza absoluta, você pode testemunhar disso. Amém? O Senhor esteve contigo. Amém. Amém? Então, passaremos de ponta a ponta, ou vamos passar de ponta a ponta, mas o Senhor estará conosco, nos guardando. Amém, querido? De estar ao redor deste para a sua proteção, guiando, sustentando com a sua mão direita, até o dia de receberem estes em glória. Amém? E são assegurados, sim, sim, pelo grande amém, Cristo Jesus. Amém? Não é a lei, querido. Não são as obras de um homem nascido de mulher, conforme Efésios 2, do 8 ao 9, que confirmam isso, mas o próprio Cristo Jesus. Cristo é a nossa paz. E tendo paz com Deus por Cristo, não existe mais condenação. Amém? E sem a condenação não há nada que impedirá que as promessas de Deus elas sejam cumpridas na vida daquele que foi lavado e remido no sangue de Cristo Jesus. Amém. Amém, querido? As promessas para com o cristão são asseguradas pela verdade e firmeza de Deus. A verdade e a firmeza, elas andam juntas nas Escrituras. E por Deus prometer algo, a verdade dele garante a confiança de que a promessa será cumprida. E não temos a promessa de que seremos confirmados até o fim em Cristo, sem logo termos a afirmação que Deus ele é fiel. E pela fidelidade de Deus é firme a nossa confiança que não virá a nós nenhuma tentação forte demais, sem um escape pelo qual possamos suportar esta tentação. E temos a promessa que os justificados serão glorificados. E a firmeza dessa promessa é a própria fidelidade de Deus. Ou seja, as promessas de Deus nos asseguram tanto a sua preservação quanto estimulam a nossa perseverança para com Ele. Amém? Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E quem é esse? O nosso grande, misericordioso, bondoso e eterno Deus. Amém, querido? Ainda sobre as promessas, elas são para o cristão, elas são tão eternas quanto o Deus que as deu. As promessas de Deus fazem com que os seus o conheçam de todo o seu coração. Que os seus experimentem o livramento de toda má obra e a garantia para o seu reino celestial. E isso é garantido, pois Deus é o mesmo para todos sempre. Sabendo que as promessas de Deus são confirmadas e afirmadas unicamente por Cristo Jesus, somos seriamente incentivados a ter a certeza que a nossa vocação e eleição estejam nele. Somente dessa maneira temos a certeza que jamais tropeçaremos. Um abraço aí para a nossa amiga Rosa. Um abração, Rosa, dá um beijão Amém. no Joaquim, nas crianças. Dá um beijo aí no Joaquim, nas meninas. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amém? Eu fiquei sabendo pelo Joaquim que vocês estão Estão passeando, né? Estão passeando, né? Acho que é um hotel rural, né? Alguma coisa assim. Lá no Brasil a gente chama de pousada. Acho que é Melíades, né? Em
Melides? Não sei. Eu acho que sim. Mas que Deus possa estar abençoando vocês, todos vocês. Se divirtam, curtam. De vez em quando é bom fazer isso, né? Pra gente dar uma relaxada. Amém? Que Deus abençoe vocês. Saibam que Deus aproximou a gente, né? Não foi à toa. Já que estamos falando de propósitos aqui, tem um propósito de Deus também nessa aproximação aqui com vocês em Portugal. Amém? Deus tem os planos dele. Amém? Em nome de Jesus. E sabendo que as promessas de Deus, elas são tão firmes quanto a sua verdade, somos consolados enquanto trabalhamos firmemente em vista da bem-aventurada esperança. Sabendo que as promessas de Deus também são eternas quanto à sua existência, somos animados a sermos sempre abundantes na obra do Senhor, porque pelo que temos conhecimento, a nossa obra de obediência à palavra de Deus, ela não é vã. Um abraço aí também para nossa irmã Tânia Freitas, abração, também que está assistindo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Dá um abraço no Felipe, na Elis, nas netas. As netinhas que chegaram nas aí. netas que chegaram, né? Que Deus te abençoe, minha querida. Obrigado aí pela participação. Amém? Dá um abraço também no meu tio, né? No pastor Antônio. Nunca apareceu aqui na live, né? Dá um puxão de orelha aí nele por mim, ô Tânia, tá bom? Um abração também na Irati, na esposa dele. Um abraço aí na minha tia, amém? Toda a família, em nome de Jesus, amém? Também existem promessas, querido, para com aqueles que não conhecem a Deus unicamente por Cristo, ok? Os que não estão em Cristo somente conhecerão o quê? A ira de Deus sobre eles eternamente. E isso é uma promessa tão fiel quanto sombria, quanto as outras. Portanto, mais uma reflexão para você nessa noite. Se você está fora de Cristo, olha, eu sugiro que você corra rapidamente para Ele e se arrependa dos seus pecados e confie nele, em Cristo Jesus, de todo o seu coração. Amém? Queridos, fechamos aqui a série de estudos sobre a doutrina da salvação ou a doutrina da soteriologia. Amém? Fechamos aqui essa série de estudos. Amém? Eu peço a Deus que Ele tenha aberto o teu conhecimento, amém? Tenha aberto a tua visão espiritual, amém? Assim como Ele abriu a minha visão, a minha mente, a mente da Darlene, amém? E nós aqui passamos algumas coisas, mas posso dizer também que aprendi muita coisa aqui, né? Com esses estudos, aprendi muita coisa. E Deus, Ele ainda está abrindo a nossa visão, nosso entendimento, né? Não somos os donos da verdade, muito longe disso. Ainda estamos aprendendo. Estamos aprendendo, aprendemos todos os dias, amém? Mas o que Deus Ele tem nos ensinado, falado ao nosso coração através do Espírito Santo, nós procuramos passar, procuramos dar esse entendimento que chegou até a nossa vida pela misericórdia, pela graça de Deus, porque nós não somos merecedores de nada, amém? Mas graças a Deus, nós estamos aqui cumprindo um propósito, cumprindo um chamado de Deus, amém? E nesse ponto é bom que o homem mude, né? Porque a gente pode mudar o nosso pensamento. A gente pode mudar o nosso pensamento. E amém? Aprender, né? E aprender, amém? E entender o que Deus tem. Como diz aqui um amigo meu que eu fiz aqui em Portugal, Fernando Lopes,
a gente trabalhou juntos aqui por um período, né? Ele falava: Adriano, o saber nunca ocupa espaço, amém? E é de grande valia esse ditado, amém? Um abraço aí pro meu primo Manuel Ferreira, que está assistindo. Deus te abençoe, Manuel. Chegou no finalzinho, Manuel, mas chegou. Mas chegou, o que vale é isso, amém? Rebobina aí a live, vai lá no início, se perdeu alguma coisa, né? Mas, queridos, a gente encerra essa série de estudos aqui sobre a doutrina de salvação, tá bom? Espero que Deus ele tenha falado com você, tenha aberto também o teu entendimento, a tua visão, né, a respeito de salvação, a respeito de vontade de Deus, de reino de Deus. Na primeira série que nós fizemos, nós falamos sobre o reino de Deus, e uma coisa ela está ligada à outra, amém? O saber não ocupa espaço, exatamente, Marcelino. Em nome de Jesus. E nosso muito obrigado para aqueles que acompanharam aí todos esses o 20º estudo aqui dessa série, né? Acompanharam aí. Você que perdeu algum, não tem problema, se quiser se inteirar aí de todo esse assunto, tá lá no nosso Facebook, amém? Na nossa linha de tempo, tá lá no nosso canal no YouTube, tá bom? E reiterando aí o convite, né? Eu convido a todos vocês, né? Você que está participando da live, você que vai assistir mais tarde, vai assistir outro dia, né? Reitero aí o convite, semana que vem a gente estar aqui novamente, com a permissão de Deus, é claro, se for a vontade dele, tá bom? E vamos falar sobre o tema livre-arbítrio. Um tema muito polêmico esse tema. Existe livre-arbítrio? Não existe? É mito? Não é mito? A falácia do livre-arbítrio, olha, como diz os mineiros, é assunto para mais de metro. E nós vamos estar tratando desse tema aqui, claro, é óbvio, né? De acordo com a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, tá bom? E novamente usando bases bíblicas não interpretativas, mas afirmativas dentro da palavra de Deus. O que a palavra de Deus vai nos dizer se você tem dúvida, sobre, né? Este tema. Se você tem dúvida, é a oportunidade que você tem É para... a oportunidade que você tem de tirar todas as suas dúvidas. Para entender, né? Não teremos e nem temos a pretensão de ter todas as respostas, tá bom? Para esse tema. Muita coisa a gente está lendo, relendo, se preparando para iniciar essa série de estudos sobre o livre-arbítrio. Olha, cada coisa assim que a gente lê, relê, e às vezes parece que dá um nó na nossa cabeça. A intenção é esclarecer, né? E a intenção é esclarecer. Então a gente está se preparando bem. Olha, eu diria que é um tema desafiador, tá? E a gente está se preparando até mais do que nós. Não é que a gente não se preparou nessa série do Reino de Deus e nessa série da Doutrina da Salvação, mas nessa série a gente está quebrando pedra, tá? Mas tudo à luz da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Tudo à luz da palavra de Deus, tá? E novamente aqui falando, pessoas podem não concordar, ter as suas visões, mas nós vamos aqui passar como pano de fundo desse estudo a palavra de Deus. A palavra de Deus. Amém. Ok? Então, querido, que Deus te abençoe. Muito obrigado aí pela tua participação, tá bom? Compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal, se inscreva, amém?
Isso tudo não para nossa promoção, estamos muito longe disso, não é para a gente faturar algum qualquer lá no canal, no YouTube, nem com essas lives, não, muito longe disso, mas para propagação do Evangelho, amém? Da sã doutrina que foi passada aos apóstolos, amém? Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Uma boa beijo noite. em todos, obrigado mais uma vez aí. Boa noite agora, mas a hora que você estiver vendo, né? Bom dia, uma boa tarde. Lá no Brasil eu acho que boa tarde ou boa noite, não sei. Já Já deve ser noite também no Brasil, sim, tá? Em outros lugares aí do mundo que você assistiu, nosso bom dia. Ou quando você for assistir. Ou quando for assistir, nosso boa tarde, tá? Obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado aí pelas orações em favor da vida do meu pai. Amém? Está bem, está estabilizado, não tem mais hemorragia, tá? Estive falando com ele ontem, está lúcido, respondendo a todas as coisas. Só que está com 91 anos e nessa idade inspira muitos cuidados, mas já está fora de perigo. Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Amém. Então, mais uma vez aí, agradeço pelas orações, pela intercessão na vida do seu Lima. Amém? Ainda está no hospital, mas provavelmente deve ter alta, tá? Amanhã ou outros dias, na segunda-feira para a semana, tá bom? Já deve retornar, inclusive, para casa, tá bom? Muito obrigado aí a todos, que Deus te abençoe, querido, querida, que Deus ele supra todas as tuas necessidades em Cristo Jesus, amém? Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus ele supra todas as suas necessidades. Estenda a mão poderosa dele. Amém, Jesus. Amém. A destra forte, a destra fiel, que seja sobre a tua vida, sobre a tua família, enfim, em todas as áreas da tua vida. Amém. Amém. Que você experimente, que você usufrua, que você sinta esta segurança na mão poderosa de Deus, através e por meio de Cristo Jesus. Amém? Boa noite. Até a próxima oportunidade, querendo Deus. Amém. Em nome de Jesus. Busque o Senhor enquanto, pode achar. Enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto. Amém? Em nome de Jesus. Amém.